Mãe entre mundos. A noite estava fria quando tudo começou a desmoronar. Stella Cavalcante nunca imaginou que sua vida pudesse ser reduzida a cinzas em questão de horas. Aos 32 anos, ela comandava reuniões milionárias, assinava contratos que decidiam o futuro de empresas inteiras e usava sapatos que custavam mais do que o salário mensal de muitas famílias. Sua rotina era medida em compromissos agendados com semanas de antecedência, jantares em restaurantes, estrelados e viagens internacionais em classe executiva. Controle, precisão, poder. Eram essas as palavras que definiam sua existência. Mas naquela noite de sexta-feira, após um evento corporativo que se estendeu muito além do planejado, Stella cometeu um erro que mudaria tudo. Aceitou a carona de uma colega de trabalho que bebera demais, não para ela mesma dirigir. Não, Stella nunca arriscaria seu precioso controle dessa forma, mas para tentar convencer Márcia a parar, descansar, tomar um café. A discussão foi acalorada. Márcia estava irracional, agressiva, oscilando entre risadas histéricas e choro compulsivo. Quando Stella ameaçou chamar um táxi e sair do carro, Márcia acelerou. O que aconteceu depois foi uma confusão de gritos, freadas bruscas e o som horripilante de metal contra concreto. O carro derrapou em uma curva mal iluminada, atravessou um canteiro e parou violentamente contra um muro em uma área periférica da cidade. Stella foi lançada para frente. O cinto de segurança a salvou de ferimentos graves, mas seu corpo protestou com dores agudas. O impacto cortou sua testa, manchou seu vestido de seda com sangue e rasgou a bainha da roupa cara. Márcia saiu do carro cambaleando, em pânico, e desapareceu antes mesmo de Stella conseguir se recompor. Sozinha, atordoada, Stella tentou ligar para alguém, mas seu celular havia caído em algum lugar escuro do veículo destruído, e a bateria já estava morta, quando finalmente o encontrou. Sua bolsa, com documentos, cartões, tudo, tinha sido arremessada para fora do carro no impacto e desaparecera. Na escuridão da rua deserta, ela caminhou. Não sabia para onde, apenas caminhou. As ruas eram desconhecidas, sujas, mal iluminadas. Pessoas a olhavam com desconfiança ou pena. Seu vestido de grife estava rasgado e sujo, seu rosto marcado por sangue seco, seus cabelos desgrenhados. Stella Cavalcante, herdeira de um império financeiro, era agora apenas mais uma figura confusa vagando pela noite. Quando o sol começou a nascer, ela já não tinha forças para continuar. Sentou-se na calçada em frente a uma padaria pequena, em um bairro que jamais visitara, e deixou a exaustão tomar conta. As pessoas passavam apressadas, evitando olhar diretamente para ela. Alguns jogavam moedas perto de seus pés. Stella quis gritar, explicar que era um mal-entendido, que ela não era, mas as palavras morreram em sua garganta. O que ela diria? Quem acreditaria? Foi então que Ana apareceu. Ana Mendes tinha 35 anos e um olhar que carregava a sabedoria de quem já viu muito, mas ainda escolhia acreditar na bondade. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público durante a noite e, nas manhãs, ajudava a tia em uma pequena quitanda no bairro. Sua vida era simples, organizada em torno de responsabilidades e pequenos prazeres. Um café bem tirado, uma conversa boa, a sensação de ter feito algo útil no dia. Ela estava voltando do plantão quando viu Stella. Não foi pena que sentiu. Ana aprendera cedo que pena não ajudava ninguém. Foi reconhecimento. Reconhecimento de alguém que estava perdida, quebrada, precisando de algo tão básico quanto ser vista como humana. Ei! Ana se agachou na frente de Stella, mantendo uma distância respeitosa. Sua voz era suave, sem julgamento. Você está bem? Precisa de ajuda? Stella levantou o rosto. Seus olhos, normalmente afiados e calculistas em salas de reunião, estavam turvos de cansaço e confusão. Por um momento, ela considerou recusar, manter a fachada, fingir que estava tudo sob controle, mas não havia mais nada para controlar. Eu não sei, Stella admitiu, e sua voz saiu rouca, vulnerável de uma forma que ela não se permitia há anos. Eu me perdi. Ana assentiu como se entendesse muito mais do que as palavras diziam. Vem comigo. Vamos limpar esse corte, e você pode comer alguma coisa. Sem compromisso, sem pressão, só não precisa ficar aqui na rua. Havia algo na simplicidade da oferta que desarmou Stella. Nenhuma pergunta invasiva, nenhum olhar de superioridade ou curiosidade mórbida. Apenas ajuda, pura e direta. Por que você está fazendo isso? Stella perguntou, ainda sentada na calçada. Ana sorriu de leve.
Um sorriso que alcançou seus olhos castanhos. Porque alguém precisa. E hoje, esse alguém é você. Stella aceitou a mão estendida e se levantou, sentindo suas pernas tremerem levemente. Ana a guiou pelas ruas com a confiança de quem conhecia cada esquina, cada atalho. Elas caminharam em silêncio. Um silêncio que não era desconfortável, mas carregado de possibilidades não ditas. O apartamento de Ana ficava em um prédio antigo de 3 andares, com paredes descascadas e uma escada estreita que rangia a cada passo. Era pequeno, uma sala que se fundia com a cozinha, um quarto modesto e um banheiro minúsculo. Mas estava limpo, organizado, e havia um aroma de café fresco no ar que fez o estômago de Stella roncar involuntariamente. Desculpa a bagunça, Ana disse por hábito, embora não houvesse bagunça alguma. Senta ali, vou pegar o kit de primeiros socorros. Stella se sentou no pequeno sofá de 2 lugares, olhando ao redor. As paredes tinham quadros simples, fotos de pessoas sorridentes. Família, presumiu. Havia plantas nas janelas, livros empilhados em uma estante improvisada com tijolos e tábuas. Era tão diferente de seu apartamento minimalista e caro no centro da cidade, onde tudo era branco, preto e metálico, projetado por um designer renomado para impressionar visitas. Aqui havia vida, calor humano. Ana voltou com um estojo verde e se ajoelhou na frente de Stella novamente, dessa vez mais perto. Isso vai arder um pouco, ela avisou, embebendo um algodão em antisséptico. Quando os dedos de Ana tocaram o rosto de Stella, limpando delicadamente o sangue seco e tratando o corte na testa, algo estranho aconteceu. Um arrepio percorreu a espinha de Stella, não de dor, mas de uma consciência aguda daquele toque. Os dedos de Ana eram calejados, marcados por trabalho duro, mas seu toque era gentil, cuidadoso. Ela tratava Stella como se ela fosse algo precioso, mesmo coberta de sujeira e sangue. Você é boa nisso, Stella murmurou, apenas por dizer algo, por quebrar o silêncio que começava a ficar pesado demais, com significados não explorados. Trabalho em hospital há 10 anos, Ana respondeu, concentrada em sua tarefa. A gente aprende. Ela fez uma pausa, seus olhos finalmente encontrando os de Stella. Como é seu nome? Stella hesitou. Dizer seu nome verdadeiro seria arriscar reconhecimento, perguntas, complicações. Mas mentir para aquela mulher que a tratava com tanta humanidade parecia errado. Stella, Stella, Ana repetiu, e o nome soou diferente em seus lábios, mais suave, mais real. Prazer, eu sou Ana. Prazer, Ana. O momento se estendeu, carregado de algo que nenhuma das duas sabia nomear ainda. Ana terminou de limpar o ferimento e aplicou um curativo pequeno. Pronto, vai doer por alguns dias, mas não vai infeccionar. Obrigada, Stella disse, e era a primeira vez em muito tempo que ela agradecia algo com sinceridade verdadeira. Agora vamos comer. Ana se levantou e foi até a cozinha. Não é nada muito, mas tem o pão fresco, ovo, queijo. Café acabou de passar. Enquanto Ana preparava o café da manhã, Stella observava seus movimentos. Havia uma graça natural ali, uma eficiência nascida da prática. Ana sabia exatamente onde cada coisa estava. Cada gesto era econômico, mas não apressado. Ela cantarolava baixinho enquanto fritava os ovos. Uma melodia que Stella não reconhecia, mas que a acalmava mesmo assim. Quando Ana colocou o prato na frente dela, Stella percebeu que estava faminta. Comeu com uma voracidade que teria envergonhado sua mãe em qualquer jantar social, mas Ana apenas sorriu, satisfeita, e comeu sua própria porção em silêncio companheiro. Você não vai me perguntar o que aconteceu? Stella perguntou eventualmente, entre goles de café que era forte e doce na medida certa. Ana deu de ombros. Se você quiser contar, eu escuto. Se não quiser, também está tudo bem. Todo mundo tem seus motivos. Não é assim que as pessoas funcionam, Stella disse, quase acusatória. As pessoas sempre querem saber. Querem detalhes, querem julgar, querem... Eu não sou as pessoas. Ana a interrompeu gentilmente. E você não me deve nenhuma explicação. Você está segura agora. É o que importa. Segura. Stella não se sentia segura há anos. Poderosa, sim. Rica, sim. Mas segura? Verdadeiramente segura. Não desde que aprendeu que o mundo via sua fortuna antes de ver a ela. Não desde que cada relacionamento, cada amizade, cada interação carregava o peso invisível de seu sobrenome e conta bancária.
Mas ali, naquele apartamento minúsculo com uma mulher que não sabia quem ela era, Stella se sentia protegida. Posso tomar um banho? Ela perguntou, mudando de assunto. Claro, toalhas estão no armário. Vou separar uma roupa limpa para você. O banho foi quase espiritual. A água quente lavou não apenas a sujeira física, mas algo mais profundo. Stella ficou debaixo do chuveiro até a água começar a esfriar, deixando o cansaço e o estresse dos últimos dias escorrerem ralo abaixo. Quando saiu, havia uma calça de moletom e uma camiseta simples esperando por ela na porta do banheiro. As roupas eram grandes demais, claramente de Ana, e cheiravam a amaciante, barato e sol. Stella as vestiu e, pela primeira vez em décadas, não se reconheceu no espelho embaçado. Não havia maquiagem, não havia roupas de grife, não havia a armadura de confiança que ela construía cuidadosamente toda manhã. Era só ela, nua de pretensões. Quando saiu do banheiro, Ana estava na sala, lendo um livro. Ela levantou os olhos e sorriu. Ficou boa em você. Está enorme. Stella apontou para a calça que ela precisava segurar para não cair. Mas está limpa e confortável. É o que importa. Stella riu, e foi um som estranho, leve, genuíno. Quando foi a última vez que ela rira assim? Você pode ficar aqui hoje se precisar. Ana ofereceu. Descansar? Quando estiver pronta, a gente vê como te ajudar a voltar para onde você precisa estar. E se eu não souber onde preciso estar? A pergunta saiu antes que Stella pudesse filtrar, e havia mais verdade nela do que ela pretendia revelar. Ana a observou por um longo momento, seus olhos escuros e profundos, lendo algo que Stella não sabia que estava escrito em seu rosto. Então você fica até descobrir. Os dias seguintes se desenrolaram em uma rotina estranha e reconfortante. Stella dormiu no sofá naquela primeira noite, insistindo que não tiraria a cama de Ana. Mas o sono veio com dificuldade. Seu corpo estava exausto, mas sua mente corria em círculos desesperados. Onde estava seu celular? Como entraria em contato com sua família? Sua empresa? O que Márcia estava pensando? A imprensa já tinha notícia de seu desaparecimento? Seu pai deve estar mobilizando meio mundo para procurá-la. A ideia de voltar, porém, não trazia o alívio que deveria. Trazia ansiedade, porque ali, naquele apartamento pequeno, com aquela mulher que não esperava nada dela, Stella se sentia livre. Ana trabalhava à noite e dormia a parte da manhã, então elas tinham as tardes para si. No segundo dia, Ana ensinou Stella a fazer pão. É terapêutico, ela explicou, suas mãos fortes e calejadas mostrando como sovar a massa. Quando estou estressada, eu faço pão. Tem algo sobre amassar, esperar crescer, ver o resultado. É bom para a alma. Stella, que nunca havia cozinhado nada em sua vida além de cafés instantâneos ruins, descobriu que Ana estava certa. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar com as mãos, em criar algo do zero. Suas mãos, acostumadas a digitar relatórios e assinar documentos, aprenderam o ritmo da massa, a textura certa, o ponto exato. Você é boa aluna, Ana comentou, observando o trabalho de Stella. Ou você é boa professora. Elas trocaram um olhar, e Stella sentiu novamente aquele arrepio inexplicável. Ana tinha uma maneira de olhar para ela que era diferente de tudo que ela conhecia. Não era admiração interesseira, não era atração superficial ou calculada. Era curiosidade genuína, interesse real, como se Ana quisesse entender Stella, conhecê-la de verdade, camada por camada. De onde você é, Stella? Ana perguntou naquela tarde, enquanto o pão assava e o apartamento se enchia com um aroma acolhedor. Stella ponderou quanto revelar. De longe, ela respondeu vagamente. Muito longe daqui. Família? Complicado. Ana assentiu, não pressionando. Ela tinha essa habilidade rara de fazer perguntas sem exigir respostas, de oferecer espaço para silêncios, sem que eles se tornassem desconfortáveis. E você? Stella devolveu. Sua família? Os olhos de Ana se suavizaram com algo que parecia nostalgia misturada com dor. Minha mãe morreu quando eu tinha 17. Câncer. Meu pai, ele não lidou bem. Começou a beber, perdeu o emprego, morreu 3 anos depois em um acidente. Ela fez uma pausa, mexendo distraída em uma xícara de chá que tinha esfriado. Tenho uma tia, irmã da minha mãe. Ela me acolheu, me ajudou a terminar os estudos. Trabalho com ela na quitanda quando não estou no hospital. Sinto muito, Stella disse, e significava isso de verdade. Foi há muito tempo.
A gente aprende a viver com as perdas. Ana sorriu levemente. Elas nos moldam, né? Fazem a gente ser quem somos. E quem você é, Ana? A pergunta era mais íntima do que Stella pretendia, mas já estava feita, pairando no ar entre elas. Ana a considerou seriamente. Alguém que tenta fazer o bem quando pode. Alguém que acredita que as pessoas merecem dignidade, independente de onde vêm ou onde estão. Alguém que... Ela hesitou, e pela primeira vez Stella viu algo parecido com insegurança cruzar seu rosto. Alguém que ainda acredita em conexões reais, em ver as pessoas de verdade. Você me vê? Stella perguntou baixinho. Estou tentando, Ana respondeu com honestidade crua. Você deixa? Ninguém nunca havia perguntado isso a Stella. Ninguém pedia permissão para vê-la. Ou haviam através do filtro de seu dinheiro e poder, ou não haviam de jeito nenhum. Estou tentando deixar, Stella admitiu. O timer do forno apitou, quebrando o momento. Ana foi retirar o pão, e Stella se permitiu respirar fundo, processando a intensidade inesperada da conversa. Naquela noite, antes de Ana sair para o trabalho, ela preparou o jantar para ambas. Era algo simples: arroz, feijão, uma carne cozida com batatas. Mas tinha gosto de lar. Elas comeram juntas na pequena mesa, conversando sobre trivialidades. Ana contou histórias engraçadas do hospital, pacientes excêntricos, colegas divertidos. Stella, pela primeira vez, falou sobre coisas que gostava, livros que havia lido, lugares que visitara em viagens, pequenos detalhes de uma vida que ela editava cuidadosamente para não revelar muito. Quando Ana saiu para o plantão, o apartamento pareceu muito vazio. Stella se viu esperando o amanhecer, esperando o momento em que Ana voltaria, cansada, mas sempre com um sorriso, sempre com algo gentil para dizer. No quinto dia, Stella percebeu que estava se apaixonando. Não foi uma revelação dramática. Não houve um momento específico. Foi gradual, como o nascer do sol. Você não vê acontecendo, mas de repente está tudo iluminado. Ela percebeu na forma como seu coração acelerava quando ouvia a chave girando na fechadura. Percebeu na forma como memorizava cada detalhe do rosto de Ana, a pequena cicatriz perto da sobrancelha, a forma como seus olhos se apertavam quando ela ria de verdade. Percebeu na forma como se pegava inventando desculpas para tocar Ana. Um toque casual no braço ao passar ao lado, ajudar a carregar, compras e deixar suas mãos se roçarem, sentar perto demais no sofá quando assistiam TV. E percebeu que era correspondida. Ana começou a olhar para ela de formas novas. Seus olhos se demoravam um pouco mais. Sua respiração ficava levemente irregular quando Stella se aproximava. Havia momentos carregados de tensão sexual não resolvida, quando Ana ensinava Stella a cozinhar e ficava atrás dela, guiando suas mãos. Quando dividiam o pequeno banheiro de manhã, trocando de lugar em uma dança cuidadosa de quase toques. Quando assistiam filmes à noite, e seus corpos gravitavam um para o outro, até que mal havia espaço entre eles no sofá. Mas nenhuma das duas dava o primeiro passo. Stella porque tinha medo. Medo de que, se revelasse tudo, quem realmente era, de onde vinha, aquela bolha perfeita estourasse. Medo de que Ana a rejeitasse ao saber a verdade. Medo de que aquilo que estavam construindo fosse frágil demais para suportar a realidade. Ana porque tinha suas próprias inseguranças. Ela podia ver que Stella guardava segredos, que havia algo maior não dito, e Ana tinha sido machucada antes. Tinha aberto seu coração para alguém que usou sua gentileza como fraqueza, que viu sua vida simples como algo menor, insuficiente. Então elas dançavam ao redor uma da outra, em círculos cada vez mais próximos, mas sem nunca se tocarem de verdade. Até que uma noite, tudo mudou. Ana voltou mais cedo do trabalho, visivelmente abalada. Stella estava acordada, lendo um livro que pegara emprestado da estante de Ana, quando ouviu a porta se abrir. Ana entrou e foi direto para o quarto sem dizer nada. Stella esperou alguns minutos antes de seguir, batendo suavemente na porta entreaberta. Ana, você está bem? Silêncio. Então, uma voz abafada. Pode entrar. Ana estava sentada na borda da cama, ainda de uniforme, com o rosto nas mãos. Seus ombros tremiam levemente. Stella se sentou ao seu lado, mantendo uma pequena distância respeitosa. O que aconteceu? Perdi um paciente hoje, Ana disse, sua voz grossa de emoção contida. Uma menina, 12 anos, leucemia. Estávamos tentando há meses, mas... Ela fez uma pausa, engolindo seco. Os pais estavam destruídos.
E eu não consegui fazer nada. Você fez o que podia, Stella disse suavemente. Não foi suficiente. Nunca parece ser, né? Quando perdemos alguém. Stella surpreendeu a si mesma com a vulnerabilidade em sua própria voz. Quando minha avó morreu, eu tinha 15 anos. Ela foi a única pessoa na minha família que me via como pessoa, não como herdeira, não como obrigação, como neta, como Stella. Ela não tinha planejado revelar isso, mas as palavras saíram. Eu me senti tão impotente. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar mais tempo. Ana levantou o rosto, seus olhos vermelhos encontrando os de Stella. É isso que dói, né? A impotência. Elas ficaram ali, sentadas lado a lado, compartilhando um silêncio carregado de dor e compreensão mútua. E então, sem que nenhuma das duas soubesse exatamente quem se moveu primeiro, estavam se abraçando. O abraço começou como conforto, mas transformou-se em algo mais. Ana se aninhou no pescoço de Stella, respirando fundo, e Stella sentiu cada terminação nervosa de seu corpo despertar. Suas mãos acariciavam as costas de Ana em círculos lentos, reconfortantes, mas também conscientes de cada músculo, cada curva. Quando Ana se afastou levemente para olhar para ela, seus rostos estavam a centímetros de distância. Stella podia sentir a respiração quente de Ana em seus lábios. Podia ver as manchas douradas em seus olhos castanhos. Stella, Ana sussurrou. E era uma pergunta, um pedido, uma súplica. Sim, Stella respondeu, embora não tivesse certeza do que estava concordando. Talvez com tudo. Ana fechou a distância, pressionando seus lábios contra os de Stella em um beijo que era suave e hesitante no começo, quase tímido. Mas Stella respondeu com uma fome que não sabia que tinha, aprofundando o beijo, suas mãos subindo para os cabelos de Ana, puxando-a mais perto. Era diferente de qualquer beijo que Stella já havia experimentado. Havia urgência, sim, mas também ternura. Havia desejo, mas também algo mais profundo. Reconhecimento. Como se suas almas se conhecessem há muito mais tempo que seus corpos. Ana a empurrou gentilmente para trás, e Stella se deitou na cama, puxando Ana consigo. Elas se beijaram com crescente intensidade, mãos explorando, corpos se pressionando. Ana mordia suavemente o lábio inferior de Stella, arrancando um gemido baixo, que fez algo se acender ainda mais entre elas. Espera, Stella ofegou, afastando-se levemente. Seus olhos estavam escuros de desejo, mas também havia incerteza. Ana, tem coisas que você não sabe sobre mim. Eu sei, Ana respondeu, seu polegar traçando a linha da mandíbula de Stella. E quando você estiver pronta para contar, eu escuto. Mas agora eu só quero estar aqui com você. Isso é suficiente? Era mais do que suficiente. Era tudo. Sim, elas passaram a noite explorando uma a outra, descobrindo o que fazia a outra gemer, tremer, suspirar. Ana era surpreendentemente dominante, assumindo o controle de uma forma que fez Stella, acostumada a comandar tudo em sua vida, se render completamente. Havia algo libertador em deixar que outra pessoa guiasse, em confiar assim. Ana beijou cada centímetro de pele que podia alcançar, suas mãos firmes mas gentis, sua boca fazendo promessas silenciosas que cumpria uma por uma. Quando finalmente tocou Stella da forma que ela mais precisava, Stella arqueou as costas, suas mãos agarrando os lençóis, um grito abafado escapando de seus lábios. Ana a levou ao limite várias vezes, prolongando o prazer até que Stella implorou, completamente desfeita, toda sua compostura elegante esquecida. E quando finalmente permitiu que Stella caísse sobre a borda, a segurou enquanto ela tremia, beijando sua testa, sussurrando palavras doces em seu ouvido. Depois, foi a vez de Stella explorar. Ela foi mais hesitante, menos experiente em agradar uma mulher, mas o que lhe faltava em técnica compensava em atenção. Ela prestou atenção em cada reação de Ana, aprendendo rapidamente o que funcionava, o ritmo certo, a pressão exata. Quando Ana finalmente se desfez em seus braços, chamando seu nome como uma oração, Stella sentiu uma satisfação que nenhum acordo de negócios jamais proporcionara. Elas adormeceram entrelaçadas, corpos suados e saciados, corações batendo em sincronia. E pela primeira vez em muito tempo, Stella sonhou com algo além de números e obrigações. Sonhou com possibilidades. O despertar foi lento e doce. Stella abriu os olhos e encontrou Ana já acordada, observando-a com um sorriso suave nos lábios.
A luz da manhã entrava pela janela, pintando o quarto com tons dourados. Quanto tempo você está aí me olhando? Stella murmurou, ainda sonolenta, mas sorrindo. Não o suficiente, Ana respondeu, seu dedo traçando padrões preguiçosos no braço de Stella. Elas ficaram assim por longos minutos, apenas existindo juntas no espaço íntimo que criaram. Não havia pressa, não havia obrigações. Era como se o mundo lá fora tivesse pausado, permitindo que aquele momento se estendesse infinitamente. Mas o mundo nunca pausa por muito tempo. Eventualmente, Ana precisou se levantar, preparar-se para ir à quitanda ajudar sua tia. Stella assistiu enquanto ela se vestia, memorizando cada movimento, cada curva revelada e escondida novamente. Vem comigo, Ana ofereceu. Você não precisa ficar trancada aqui. Não sei se é uma boa ideia. Stella hesitou. Quanto mais saísse, maior o risco de ser reconhecida. Mas a ideia de passar o dia longe de Ana, especialmente depois da noite que tiveram, era insuportável. Por favor, Ana pediu, e havia algo vulnerável naquele pedido. Como se ela também não quisesse se afastar. Está bem. A quitanda da tia de Ana ficava em uma esquina movimentada do bairro. Era pequena, mas bem mantida, com caixas de frutas e legumes organizados na frente, cores vibrantes atraindo clientes. A tia de Ana, Dona Célia, era uma mulher de uns 60 anos, baixinha e redonda, com um sorriso permanente e mãos sempre ocupadas. Então essa é a moça misteriosa que está te deixando assim tão sorridente, Dona Célia disse assim que as viu, com um brilho maroto nos olhos. Ana corou levemente. Tia, essa é Stella. Stella, minha tia Célia. Prazer, senhora. Stella estendeu a mão, caindo automaticamente em seus modos educados de socialite. Dona Célia a estudou por um momento. Um olhar penetrante que parecia ver mais do que Stella gostaria de revelar, antes de apertar sua mão com firmeza surpreendente. Prazer. Você sabe descascar batata? O quê? Se vai ficar aqui de braços cruzados ou vai ajudar? A mulher mais velha perguntou com um sorriso, mas havia desafio na voz. Stella piscou, desarmada pela pergunta direta. Ana riu baixinho ao seu lado. Vou ensinar, Ana disse, pegando uma faca e algumas batatas. Vem, não é difícil. As horas seguintes foram uma revelação. Stella trabalhou lado a lado com Ana e Dona Célia, descascando batatas, organizando produtos, atendendo clientes. Suas mãos, acostumadas a teclados e canetas caras, aprenderam o peso de caixas de frutas, a textura áspera das cascas de mandioca, a arte de escolher os melhores tomates. Os clientes vinham e iam, dona de casa negociando preços, trabalhadores comprando algo rápido no intervalo do almoço, crianças pedindo balas, e todos conheciam Ana, cumprimentavam-na com familiaridade genuína. Bom dia, Ana. Como vai, menina? Sua tia está bem? Havia comunidade ali, conexões reais tecidas ao longo de anos de convivência. Stella observava fascinada. Em seu mundo, as interações eram transações. Aqui eram relações. Você está se saindo bem, Dona Célia comentou no meio da tarde, oferecendo a Stella um copo de suco de laranja fresco, para alguém que claramente nunca trabalhou com as mãos. Stella congelou, mas a voz da mulher não tinha julgamento, apenas observação. É diferente do que estou acostumada, Stella admitiu cuidadosamente. E o que você está acostumada? Era a pergunta que Stella vinha evitando. Ela olhou para Ana, que estava do outro lado da quitanda conversando com uma cliente idosa, rindo de algo que a mulher dissera. A luz do sol iluminava seus cabelos, e Stella sentiu seu peito apertar com uma emoção tão intensa que quase doía. Complicado, ela respondeu finalmente. Dona Célia assentiu, tomando um gole de seu próprio suco. Minha sobrinha tem um coração enorme, grande demais às vezes. Ela vê o melhor nas pessoas, mesmo quando não deveriam receber o benefício da dúvida. A mulher mais velha pausou, seus olhos encontrando os de Stella com uma intensidade que a fez se sentir nua. Espero que você mereça a confiança que ela está depositando em você. Eu também espero, Stella disse honestamente. Foi naquele momento, enquanto o sol começava a baixar no horizonte e as ruas do bairro ganhavam tons alaranjados, que Stella viu o carro. Era preto, importado, com vidros escuros, completamente fora de lugar naquele bairro simples. E Stella o reconheceu instantaneamente. Era o tipo de carro que seu pai usava, que sua empresa fornecia para executivos de alto escalão.
Seu coração disparou. O carro passou devagar pela rua, como se estivesse procurando algo, procurando alguém, procurando ela. Estela, você está bem? Ana apareceu ao seu lado, tocando seu braço com preocupação. Você ficou branca. Eu preciso te contar uma coisa, Estela disse, sua voz saindo tensa. Algo que deveria ter contado desde o início. Antes que pudesse continuar, seu celular, que ela pensava estar completamente morto, vibrou no bolso da calça emprestada de Ana. Ela o havia encontrado na bolsa que Ana recuperara perto do local do acidente dias atrás e o colocara para carregar. Durante dias não tocou nele, aproveitando o silêncio, a ausência de cobranças e expectativas. Mas agora, alguém estava ligando. A tela mostrava: pai, escritório. As mãos de Estela tremeram ao segurar o aparelho. Ana observava, confusão, e algo que parecia medo crescendo em seus olhos. Atende, Ana disse suavemente. Seja lá o que for, atende. Estela atendeu, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Alô? Estela Maria Cavalcante. A voz de seu pai explodiu pelo telefone, tão alta que Ana certamente podia ouvi-la. Onde diabos você está? Estamos procurando há 6 dias. 6 dias. A polícia, investigadores particulares, todo mundo. Pai, eu posso explicar. Explicar? Você desapareceu. Seu carro foi encontrado destruído, você sumiu sem deixar rastro e agora aparece como se nada tivesse acontecido? Mandei rastrear seu celular assim que ligou. Estamos a caminho. Não saia daí. A ligação foi encerrada abruptamente. Estela abaixou o celular lentamente, sentindo o mundo desabar. Quando olhou para Ana, viu o momento exato em que a compreensão chegou. O nome, o sobrenome, a forma como seu pai falara. Cavalcante, Ana repetiu, sua voz estranhamente controlada. Estela Cavalcante. Como a família Cavalcante? Os donos de metade dos bancos do país, sim. Estela completou, miserável. Eu deveria ter contado. Eu quis contar. Eu só não sabia como. Ana deu um passo para trás, e aquela pequena distância física doeu mais do que Estela poderia ter imaginado. Você mentiu para mim, Ana disse, e havia mágoa em sua voz. Todos esses dias você deixou eu pensar que você era... que nós éramos. Eu não menti sobre o que importa, Estela protestou desesperada. Sobre o que sinto. Sobre nós. Sobre... Você omitiu quem você é. Isso é mentira, Estela. Ana passou a mão pelos cabelos agitada. Eu te acolhi. Deus, eu me apaixonei por você. E o tempo todo você era outra pessoa. Eu não sou outra pessoa. Eu sou a mesma mulher que passou esses dias com você, que aprendeu a fazer pão, que tem uma fortuna bilionária esperando por ela em algum lugar, que provavelmente está acostumada a ter tudo o que quer quando quer. Ana soltou uma risada sem humor. E eu? O que eu fui para você? Um experimento? Uma fuga da vida real? Uma fantasia de viver como gente comum? Não, Ana, não foi nada disso. Você é real. A coisa mais real que já aconteceu comigo. Mas eu não sabia quem você era de verdade. Como isso pode ser real? Antes que Estela pudesse responder, 3 carros pretos pararam em frente à quitanda. Homens de terno saíram, seguidos por um homem alto de cabelos grisalhos. Ricardo Cavalcante, patriarca da família, com uma expressão de fúria mal contida. Estela, ele disse, sua voz cortante como lâmina. Então seus olhos varreram o local. A quitanda simples, as pessoas parando para observar o espetáculo. Ana parada ali em roupas simples de trabalho. Seu rosto mostrou desprezo por uma fração de segundo antes de se recompor. Vamos. Agora. Pai, espera. Não vou discutir isso aqui. Ele olhou para Ana com frieza calculada. Quanto? Ana piscou. O quê? Quanto você quer para esquecer que minha filha esteve aqui? 10.000? 20? Todo mundo tem um preço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana ficou pálida, como se tivesse sido esbofeteada. Estela sentiu raiva ferver em suas veias. Não, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Seu pai virou-se para ela, incrédulo. O quê? Eu disse não. Você não vai comprar o silêncio dela. Você não vai tratá-la como se fosse alguém inferior. E você não vai me dizer o que fazer. Ricardo Cavalcante soltou uma risada seca. Você passou uma semana desaparecida e acha que pode me desafiar? Você tem noção do caos que causou? Da empresa? Da família?
Da mídia? Eu tenho noção, sim. E sinto muito pela preocupação genuína que causou. Mas não vou me desculpar por ter encontrado algo que vocês nunca me deram. A chance de ser apenas eu mesma. Você é uma Cavalcante. Isso nunca muda. Não, isso não muda. Mas não define quem eu sou. Stella virou-se para Ana, que observava tudo com uma expressão indecifrável. Ana, eu sei que estraguei tudo. Sei que não confiei em você quando deveria. Mas nada do que vivi aqui foi mentira. Eu me apaixonei por você. De verdade. E se você me der uma chance, eu vou provar que posso ser a pessoa que você conheceu, independente do sobrenome ou da conta bancária. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Ao redor deles, uma pequena multidão havia se formado. Vizinhos curiosos, clientes da quitanda, pessoas parando para assistir ao drama se desenrolar. Dona Célia estava parada na porta da quitanda, os braços cruzados, observando tudo atentamente. Sua filha descascou batatas o dia inteiro, Dona Célia disse de repente, dirigindo-se a Ricardo Cavalcante. E não reclamou nenhuma vez. Aliás, trabalhou bem. Não sei o que vocês ensinaram para ela em casa, mas alguma coisa aprendeu direito. O homem olhou para a mulher mais velha como se ela tivesse falado em outro idioma. Isso não vem ao caso. Acho que vem, sim. Vocês ricos pensam que a gente não percebe quando alguém nunca trabalhou de verdade na vida. Mas eu percebi que ela não sabia segurar direito uma faca, não sabia a diferença entre um tomate maduro e um verde. E mesmo assim, aprendeu rápido, se esforçou. Isso diz algo sobre uma pessoa. Dona Célia fez uma pausa, seu olhar afiado. E também diz algo que, mesmo sem saber quem ela era, minha Ana cuidou dela, porque é isso que a gente faz por aqui. Cuida um do outro. Ana finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Stella, você me machucou. Não por ter dinheiro, não por ser de uma família importante, mas por não confiar em mim, por achar que eu não conseguiria lidar com a verdade. Eu sei, e eu sinto muito. Deixa eu terminar. Ana respirou fundo. Mas eu também entendo. Se eu tivesse a vida inteira sendo julgada pelo meu sobrenome, sendo tratada como uma conta bancária com pernas, talvez eu também tivesse medo de confiar. Talvez eu também quisesse um lugar onde pudesse ser só eu. Esperança acendeu no peito de Stella. Então, você me perdoa? Não sei ainda, Ana admitiu. Você vai voltar agora para a sua vida, para reuniões milionárias, jantares em restaurantes caros, viagens internacionais, e eu vou continuar aqui, descascando batatas, trabalhando no hospital, vivendo minha vida simples. Esses são mundos muito diferentes, Stella, e não sei se dá para construir uma ponte entre eles. E se eu não quiser voltar? Stella perguntou, surpresa com suas próprias palavras. E se eu quiser ficar? Não seja ridícula, seu pai interrompeu. Você tem responsabilidades, uma empresa esperando por você, contratos, reuniões, obrigações, que podem esperar. Stella virou-se para ele, anos de frustração finalmente transbordando. Pai, eu passei a vida inteira fazendo o que você queria. Estudei o que você mandou, assumi posições que você escolheu, vivi a vida que você planejou. Quando foi que alguém me perguntou o que eu queria? Você quer jogar tudo fora por uma paixão de verão? Ele gesticulou vagamente na direção de Ana, a desaprovação clara em sua voz. Cuidado, Stella alertou, sua voz perigosamente baixa. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Ricardo Cavalcante estudou sua filha, realmente olhando para ela pela primeira vez em anos. E o que viu o fez hesitar. Havia aço naqueles olhos, uma determinação que ele reconhecia de si mesmo. Você realmente está disposta a abrir mão de tudo? Ele perguntou, mais sério agora. Do seu cargo, da sua posição na empresa, do seu estilo de vida? Se for preciso, sim. Stella respondeu sem hesitação. Porque nesses últimos dias, eu fui mais feliz vivendo nesse apartamento pequeno, comendo pão feito em casa e descascando batatas do que nos últimos 10 anos da minha vida perfeita. Silêncio. Então, inesperadamente, Ricardo Cavalcante soltou uma risada. Não de zombaria, mas algo quase parecido com orgulho relutante. Você é mais parecida comigo do que eu pensava, ele disse. Teimosa até o fim. Ele passou a mão pelo cabelo grisalho, de repente parecendo cansado. Está bem. Você quer ficar? Fique. Mas não espere que a empresa pare porque você está tendo uma crise existencial. Não estou pedindo que pare. Estou pedindo tempo para descobrir quem eu sou sem o peso do sobrenome, para construir algo real. Ele assentiu lentamente.
Então dirigiu-se a Ana. E você? Se vai estar com minha filha, saiba que não será fácil. A mídia, as pessoas, o mundo inteiro vai ter opinião sobre vocês. Vão dizer que você está com ela por dinheiro, que ela está tendo um surto, que isso não vai durar. Com todo respeito, senhor, Ana disse, erguendo o queixo. Eu não ligo para o que os outros pensam. Nunca liguei. Mas também não vou ser um experimento ou uma fase na vida dela. Se Estela quiser estar comigo, tem que ser de verdade. Não pode ter vergonha, não pode ter talvez. É tudo ou nada. Estela não hesitou. Ela atravessou o espaço entre elas e pegou a mão de Ana, entrelaçando seus dedos. Tudo. Eu escolho tudo. Ana a observou por um longo momento, procurando por dúvidas, por hesitação. Quando não encontrou nenhuma, um sorriso pequeno curvou seus lábios. Está bem, mas na primeira vez que você reclamar de descascar batata, eu te mando de volta para o seu pai. Estela riu, o som leve e livre, e pela primeira vez em dias a tensão começou a se dissipar. Combinado. Ricardo Cavalcante observou a cena com uma expressão indecifrada. Então, com um suspiro pesado, acenou para seus seguranças. Vamos, deixem elas. Ele parou na porta do carro, olhando de volta para sua filha. Mas, Estela, quando você decidir voltar, e eu disse quando não se, a porta está aberta. Você sempre terá um lugar na empresa e na família. Era o mais próximo de uma bênção que ele conseguiria dar. Os carros partiram, levando com eles o peso da vida antiga de Estela. A multidão aos poucos se dispersou, voltando para suas rotinas. Dona Célia entrou na quitanda com um sorriso conhecedor, deixando as duas a sós. Estela e Ana ficaram ali, paradas na calçada enquanto o sol se punha, ainda de mãos dadas. E agora? Ana perguntou suavemente. Agora, Estela disse, puxando-a mais perto. Agora a gente descobre juntas, um dia de cada vez. Você vai morar no meu apartamento minúsculo? Se você me deixar. Vai trabalhar na quitanda? E no hospital, se me ensinarem. Vai comer arroz e feijão todo dia em vez de sushi caro? Com prazer. Ana riu, balançando a cabeça. Você é louca. Completamente louca. Por você, absolutamente. Elas se beijaram ali mesmo, na frente da quitanda, enquanto alguns vizinhos curiosos ainda observavam pelas janelas. Não foi um beijo de conto de fadas, não foi perfeito ou cinematográfico. Foi real, com gosto de suor, trabalho e promessas incertas. Mas era delas. 6 meses depois, Estela acordou com o cheiro de café fresco e o som de Ana cantarolando na cozinha. Ela se espreguiçou na cama, não mais o sofá. Elas haviam finalmente comprado uma cama de casal que mal cabia no quarto pequeno, e sorriu para o teto rachado do apartamento. Sua vida havia mudado radicalmente. Ela ainda tinha acesso à fortuna da família, mas raramente tocava nela. Trabalhava na quitanda com Ana e Dona Célia durante o dia, e 2 vezes por semana frequentava cursos de enfermagem. Suas mãos, antes sempre perfeitamente manicuradas, agora tinham calos e pequenos cortes de trabalho braçal. Seus músculos doíam de carregar caixas. Seu guarda-roupa era composto principalmente de roupas simples e confortáveis. E ela nunca fora mais feliz. Houve desafios, claro. A mídia descobriu e teve um dia de campo. Herdeira bilionária abandona tudo por amor, gritavam as manchetes. Amigos de sua vida anterior a evitavam ou tentavam convencê-la de que estava cometendo um erro. Sua família estava dividida. Seu pai mantinha distância respeitosa. Sua mãe se recusava a conhecer Ana. Seus irmãos pensavam que ela havia enlouquecido. Mas Ana estava ali, paciente, forte, real. Bom dia, dorminhoca. Ana entrou no quarto com 2 xícaras de café, vestindo apenas uma camiseta velha e um sorriso. Ela se juntou a Estela na cama, entregando-lhe uma xícara. Bom dia, Estela murmurou, beijando-a suavemente. Que horas são? 7. Mas não trabalhamos hoje, lembra? É nosso dia de folga. Ah, sim. Estela tomou um gole de café, saboreando o momento de paz. O que você quer fazer? Pensei em ir ao parque, fazer piquenique, coisa simples. Simples é perfeito. Mais tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque próximo, uma manta velha debaixo do braço e uma cesta com sanduíches simples. Estela refletiu sobre sua jornada. Ela não era mais a executiva implacável, não mais a herdeira distante. Ela era apenas Estela, ainda aprendendo quem isso significava, mas finalmente livre para descobrir. No que você está pensando? Ana perguntou, espremendo sua mão.
Em como eu me perdi naquela noite, Stella respondeu honestamente. E como foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque você me encontrou. Porque eu me encontrei. Você só me ajudou a ver. Elas pararam debaixo de uma árvore grande, estendendo a manta na grama. Enquanto se deitavam lado a lado, olhando para o céu através das folhas, Stella soube que ainda havia muitas pontes para construir, muitos desafios pela frente, muitas conversas difíceis com sua família. Mas ela não estava sozinha. E pela primeira vez na vida, ela estava vivendo em seus próprios termos. Ei, Stella. Ana virou-se de lado, apoiando-se no cotovelo para olhá-la. Sim, eu te amo. Stella sorriu. Aquele sorriso genuíno que só Ana conseguia arrancar dela. Eu também te amo. E ali, entre dois mundos que ela aprendeu a fazer coexistir, Stella finalmente encontrou seu lugar. Não em uma reunião de conselho, não em um apartamento de luxo, não em uma conta bancária, mas nos braços de uma mulher que a viu quando ela era invisível, que a amou quando ela era imperfeita, que a escolheu quando ela não tinha nada a oferecer além de si mesma. Era o suficiente. Sempre foi.